17 trilhas no Vale do Itajaí, morros, praias e muitas cachoeiras para aproveitar essa linda região catarinense o ano todo. Onde fica o Vale do Itajaí? Vamos olhar no mapa? Aqui está Santa Catarina e o vale é essa partezinha aqui que está em vermelho. Então isso aqui é basicamente a bacia do rio Itajaí-Açu. Essa é uma região conhecida pela imigração de alemães e italianos, mas tinha a presença dos povos originários também. Aqui no Médio Vale a gente vê que tem mais serras. Fica a cidade de Blumenau, que é a maior cidade do vale, e a maior parte das cachoeiras também está por aqui. E no litoral tem a cidade de Itajaí, um importante polo econômico, e é aqui que a gente começa com as trilhas de praia. E essa é a mais fácil das trilhas de litoral, que é o Morro do Macaco. Ele fica aqui em Bombinhas, nessa península que fica ao norte de Florianópolis. Geograficamente, aliás, aqui nem é considerado Vale do Itajaí, mas dependendo da classificação, Bombinhas é considerado uma cidade do vale. E o Morro do Macaco é uma elevação de aproximadamente 200 metros nesse istmo aqui, onde tem duas praias. Essa trilha tem uma ótima infraestrutura, é a prefeitura que mantém. O solo é que pode ser escorregadio em alguns pontos. É uma trilha curtinha, ela tem pouco mais de 1 quilômetro, por isso ela é muito boa para ver o sol nascendo ou se pondo. Vale lembrar que na temporada é preciso pagar um pedágio para entrar em Bombinhas e também pode ser um pouco complicado de achar um lugar para estacionar aqui. A entrada da trilha fica no centro de atendimento aos turistas, mas não tem nenhum controle de entrada. Tem uma opção também de continuar aqui uma trilha que é um pouquinho mais longa e que vai chegar nessa região onde fica a Praia da Tainha. Só que você também consegue chegar nessa praia por uma estrada de terra que passa aqui por cima. Mas se você tiver o dia inteiro para fazer trilha por aqui, de repente pode emendar as duas. E agora a gente vai para Balneário Camboriú para uma trilha parecida. Essa trilha tem um nome engraçado, né? Pico da Teta. E essa trilha é bastante acessível porque ela fica bem ao lado da BR-101. Ela também tem 200 e poucos metros de altitude. Eu nunca fiz essa trilha, mas os relatos são de que ela é bem fácil até essa partezinha final, quando você está chegando perto do topo, quando já tem algumas rochas para você fazer a trilha entre elas. Esse morro dá uma vista direta para Balneário, sem falar que fica bem na cidade. O único, porém, é para essa entrada, porque não tem um estacionamento ali na marginal da BR, então tem que achar um lugar para colocar o carro e ir a pé até aqui. Também é uma trilha aberta 24 horas, a galera usa muito para ver o sol nascendo e também se pondo. Uma trilha bem na praia agora. Agora sim, geograficamente a gente vai para a bacia do rio Itajaí-Açu. Ele está desaguando aqui em Itajaí, e aqui é Navegantes, e o Canto do Morcego fica nessa pontinha aqui no canto norte da Praia Brava de Itajaí. Essa trilha é bem característica de praia, tem várias vistas, praias desertas, formações rochosas. Para fazer a trilha também é fácil, dá para estacionar aqui na orla ou no estacionamento, que nem eu fiz, e o começo aqui também é fácil de identificar, fica logo depois do deck. Agora, o começo é um pouquinho complicado, tá? É bastante íngreme e o solo pode ficar escorregadio. Subindo, aqui já tem um mirante bem legal e depois a trilha segue descendo para o Canto do Morcego, que é todo esse espaço aqui onde tem essas formações rochosas, além de ter praias desertas, a do Morcego e a da Solidão. Só que aqui tem um detalhe, parte dessa trilha ela é pelas rochas, então ela não pode ser feita com a maré muito alta. Você corre o risco das rochas estarem molhadas ou pode bater uma onda e o acidente pode ser fatal. Lá na descrição eu explico como ver a tábua de marés. Voltando aqui para a trilha, tem esse outro morrinho aqui que dá para subir, só que é um trecho de escalada com corda que pode ser complicado para algumas pessoas. Aqui em cima tem dois mirantes, sul e norte. Aí voltando, dá para ir para a Praia da Solidão ou pegar uma estrada que já não é mais uma trilha em direção ao farol. Na verdade é um farol abandonado, mas aqui dá para ver uma vista também. Se você não quiser pegar todo esse caminho de volta, bem aqui tem uma bifurcaçãozinha para uma trilha de retorno que deixa tudo mais curto. Essa trilha é aberta e gratuita. Vamos para mais uma em Itajaí. O Parque do Atalaia fica aqui em direção ao centro de Itajaí. É uma trilha bem fácil e acessível que dá para fazer com a família toda. Dá para deixar o carro aqui embaixo ou estacionar aqui, porque é uma estrada na real. E aqui em cima, o parque é só esse caminho da esquerda, uma trilha aberta e fácil. Aqui no fim tem um mirante muito bonito de madeira que dá uma vista a 360 graus para toda a região. Tem uma segunda trilha também que só pode ser feita com um guia. Saindo do parque tem a opção de pegar esse outro caminho para a direita. Ele vai dar lá na rampa de voo livre. Tem uma vista também muito
muito bonita, inclusive para a desembocadura do rio Itajaiaçu. Se você tiver de carro, dá para vir mais um pouquinho e estacionar aqui para frente. Depois tem uma cancela e dali para frente só pedestres é que podem passar. As duas são gratuitas. Agora vamos subir o vale e falar das cachoeiras. Essa é uma das mais famosas do Vale do Itajaí e ela fica em Doutor Pedrinho. A saída na BR-470 vai ser ali na altura do município de Indaial. Aí depois tem que ir pelo aplicativo de trânsito, mas na descrição eu explico melhor. A cachoeira fica numa propriedade muito bem equipada, tem lago, venda de comida, banheiros, tirolesa. A descida para a cachoeira é com degraus, quase uma escada, tem uma ótima infraestrutura. A vantagem dessa cachoeira é que ela é aberta todos os dias. Lá na descrição tem o contato para você verificar o preço do ingresso. Essa cachoeira, junto com outras que eu vou falar daqui para frente, dá para você fazer um roteiro, sabe? Mas uma coisa muito interessante é sobre as estradas, tá? Porque se tiver caído uma chuva mais forte nos últimos dias, às vezes acontecem alguns deslizamentos e ocorrem bloqueios. Por isso é sempre bom fazer contato com essas propriedades para perguntar se está tudo certo no acesso até elas. Vamos para outra em Doutor Pedrinho. Aqui está a Cachoeira do Paulista, aqui o centro da cidade de Doutor Pedrinho, uma cidade bem pequena, e numa estrada que vai em direção ao Planalto Norte, e que aliás está asfaltada, a gente chega na Cachoeira Véu de Noiva, uma cachoeira mantida pela prefeitura, aberta 24 horas e gratuita. A trilha é fácil, praticamente plana e tem uma floresta muito bonita. Essa é uma das cachoeiras mais bonitas de Santa Catarina, cai de um paredão enorme, só que o ponto negativo é que é proibido você tentar chegar na queda. Então, se você for na Cachoeira do Paulista, vale a pena se deslocar para cá. Essa cachoeira é outro cartão postal do Vale do Itajaí e fica em Benedito Novo, que é nessa mesma parte aqui do vale. Numa propriedade privada também, onde tem uma pousada. Ela fica aqui no alto e a cachoeira e a trilha ficam aqui nessa parte baixa. A trilha é curta e fácil, tem extensão de mais ou menos 1 quilômetro, só que ela precisa ser feita com agendamento e presença de um condutor da pousada, o que eu acho que é um exagero, mas enfim, é pela segurança das pessoas. Os grupos precisam ser de 6 a 15 pessoas. Se tiver menos gente também dá para ir, mas aí o valor vai ficar mais caro. E até alguns anos não era necessário esse condutor. A cachoeira é bem bonita também, ela cai por um paredão, mais duas em Benedito Novo. Essas duas ficam numa mesma propriedade que é até perto da cachoeira anterior, e elas são a Cachoeira da Pedra Furada e da Solidão. Também é um parque privado, numa área rural, um lugar bem cuidadinho, tem uma boa infraestrutura, é uma trilha curta e as duas cachoeiras ficam uma bem pertinho da outra. A Cachoeira da Solidão é a primeira e é mais fácil de chegar perto dela, mas a mais bonita é a da Pedra Furada, que tem esse nome por causa de uma pedra que existia lá, mas não existe mais. Ela é uma corredeira em meio aos paredões, só que não é tão seguro assim chegar na queda, porque lá onde a água está caindo é muito fundo. Mesmo não indo até lá, dá para mergulhar, dá para nadar legal. A alguns metros da queda, o solo é feito de sedimentos, é quase como uma praia. Essa propriedade é aberta aos finais de semana e durante a semana apenas mediante agendamento. Vamos para o Alto Vale. Agora a gente foi para bem longe mesmo, para o município de Presidente Getúlio. Então a BR-470 está vindo por aqui, vai ter uma saída, a gente passa pela cidade e pegando uma estrada rural, a gente chega mais uma vez numa propriedade privada e daqui parte a trilha. A estrada estava muito boa quando eu fui da última vez e asfaltada até em parte do trecho. Mesma história aqui, paga uma taxa, a caminhada é bem fácil, parte por estrada, só aqui no final que tem um pouco de floresta, a cachoeira é muito bonita mesmo. Para nadar ali é bom ir de tênis e ter muito cuidado porque as rochas podem ser escorregadias. Só que aqui tem um detalhe, oficialmente tem uma regra que ela só pode ser visitada com guia. Porém, manda uma mensagem antes para verificar, porque, por exemplo, eu estava sozinho, aí o proprietário falou: meu, você faz trilha? Se faço. Ah, então pode ir sozinho. Também é bom verificar se vai estar aberto, né? Se for dia de semana ou alguma coisa assim. A Cachoeira do Sabiá também fica em Presidente Getúlio e olha como geograficamente é parecido, tem uma baixada nas duas. O volume de água dela é menor, mas ela é muito bonita porque é abraçada por um paredão e também é mais seguro chegar perto e tentar nadar. Mas vale a mesma recomendação, vai de tênis, tá? Aqui é a mesma história, é uma propriedade privada, você paga uma taxa, também tem aquela história de obrigatoriedade de ir com guia, mas eles também me deixaram ir sozinho. A trilha é mais curta, só que é um pouquinho mais íngreme, em algum momento aqui tem uma subida, ela é bem aberta em quase todo o
trecho, só que no final que tem um pedaço de floresta. Agora eu vou para outro município aqui perto, que é José Boatê. José Boatê também fica no Alto Vale, só que desse lado aqui. Esse é o Vale do Rio Hercílio. Aí tem uma estradinha lateral aqui e por ela você chega na trilha. Essa cachoeira é bem diferente das que a gente viu, ela fica numa furna, então o rio vai meio que por dentro, sabe? Como se fosse um túnel, uma caverna. Essa área era totalmente aberta, mas aí começou a dar muita gente, sujeira, confusão, aí quase ficou fechada, mas aí um vizinho resolveu organizar, botou um estacionamento e ele também adicionou infraestrutura, tem parapeito, escada, porque você precisa descer pela encosta até chegar no rio. Chegando no leito do rio, inclusive, tem que atravessar umas 2 ou 3 vezes, pode ser que você tenha que molhar os pés. A cachoeira cai então de um patamar superior nessa furna. E ela é um pouco perigosa de tentar chegar muito perto por ser muito funda e ter correnteza. Mas perto dela você consegue nadar. E aí entre em contato, vê se vai estar aberto, quanto que é a taxa para poder fazer a visitação. A gente estava na cachoeira do Rio Lais, vamos para outra de nome europeu, que é a do Rio Vigand, que também fica numa estrada lateral aqui do Rio Hercílio. Essa é bem diferente porque a trilha é curtinha, a cachoeira fica bem perto da estrada e é uma cachoeira super tranquila, você consegue visitar ela tanto por cima quanto por baixo. Eu nunca fui nessa cachoeira, pelo que eu li, não é uma propriedade privada, mas tem tipo uma venda assim na beira da estrada que vende água, caldo de cana, sei lá, e aí eles pedem uma contribuição espontânea para você fazer essa trilha. Só verifica nessa vendinha se o caminho é aberto, se tem que atravessar alguma porteira, se tem alguma restrição, tá? Última cachoeira, agora em Apiúna. Apiúna, na verdade, é no Médio Vale, tá? Então vamos voltar para lá. É lá na BR-470, pertinho, a cidade é cortada pela rodovia. É uma cidade que tem muitas cachoeiras, mas a maioria é bem pequenininha ou é bem distante. Até por isso eu explorei pouco e só tô trazendo essa aqui, que é das Andorinhas, que me parece ser a mais bonita. Qual que é a história aqui? É uma propriedade privada e você tem duas opções. Fazer uma trilha que sobe o morro aqui, onde vai ter uma vista panorâmica, e depois a trilha segue aqui pelo fundo do vale, até essa cachoeira que nem é tão grande, mas ela fica numa caverna, então é uma paisagem muito bonita. E com essa eu encerro as cachoeiras. O Pico da Pedra fica no município de Camboriú, não é Balneário Camboriú, um é vizinho do outro. Ele tem 600 metros de altitude, embora no começo da trilha você já largue da casa dos 200 metros. O ponto inicial da trilha é um pouquinho complicado de explicar como chegar, o mais fácil é você jogar no aplicativo de trânsito, aliás, as coordenadas de todas as trilhas vão estar lá na descrição, tá? Então lá eu explico como chegar aqui. A trilha começa em frente a um tipo de café rural, que só abre aos finais de semana. Ali tem um espaço para você deixar o carro. E no começo a trilha é uma estrada. Até esse ponto aqui, onde fica uma mineradora. Pouquinho depois daqui é que você entra na floresta de verdade. Essa trilha é legal porque a floresta é muito bonita e ela é bastante aberta, é difícil de se perder. Só tem que ter muito cuidado com a umidade. Por alguma razão, essa trilha em especial tem um solo muito úmido, então em alguns trechos pode ter algum risco de você escorregar. Nos metros finais a trilha fica mais íngreme, a mata se abre e o solo fica pedregoso, mas não chega a ser uma escalada, mesmo assim é preciso ter cuidado. No alto do Pico da Pedra tem a rocha que dá nome a ele, que é um pedaço de granito ali de mais ou menos uns 5 metros. E nem todo mundo vai conseguir subir lá, porque é preciso usar uma corda e uma corrente, que não é tão fácil. Só que o lado bom é que mesmo sem subir na pedra você consegue enxergar a vista. Itapema, Balneário, toda a parte do litoral, o interior também. Um detalhe muito importante sobre essa rocha é que nas 2 vezes que eu fui, tinha muitas vespas voando em cima dela. Então pode ser meio perigoso, é bom você levar repelente se for nessa trilha, tá? Para evitar que aconteça algum acidente. Essa trilha é pública, gratuita e mantida pela Prefeitura de Camboriú. Agora eu vou falar de 3 morros na região de Blumenau. Aqui a gente vê os 3. Morro do Baú em Ilhota, Morro do Sapo e Morro do Spitzkopf em Blumenau. Vamos começar pelo Spitzkopf, que é cabeça pontuda em alemão. Esse morro fica na zona sul da cidade, no bairro Progresso, a mais ou menos 20 km do centro. E ele fica num parque privado que está dentro do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Esse é o morro mais alto que você vai conseguir subir com trilha em Blumenau. Não é o ponto mais alto da cidade, e sim aquele com trilha. A maior parte da trilha é uma estrada aberta, mas pro finalzinho é que a trilha fecha. E mesmo sendo uma subida de mais de 900 metros, é um aclive suave e constante, então acaba não sendo muito cansativo, embora a trilha seja longa. Pode levar, assim,
até mais do que uma manhã. Só que tem uma limitação de horário, você precisa começar a trilha até 12h30 e é proibido acampar. O parque só abre aos sábados e aos domingos, tá? Nem feriados, se cair durante a semana, ele não abre. Outra coisa interessante é que tem cachoeiras, tanto lá embaixo quanto no meio da trilha, então pode ser uma opção pro verão também. Lá no alto tem uma vista bem legal, dá pra ver o litoral, Itajaí, Navegantes, e dá pra olhar em direção ao centro de Blumenau e ao Médio Vale. Agora vamos falar dessa outra aqui do lado. O Morro do Sapo fica num parque municipal, Parque das Nascentes. Ele também fica bem na Serra do Itajaí, só que ele não é tão alto, ele tem ali cerca de 700 metros de altitude. A vantagem é que o horário é muito mais flexível. E aqui tem 4 trilhas principais, a trilha do cume do morro, a trilha da garganta, que leva para uma piscina natural, entre outras. Essa subida do morro começa suave, no fim é que aperta um pouquinho, mas não é uma trilha difícil. Lá no alto, quando eu fui, tinha uma vista de um deck, é para ter um mirante com vista a 360 graus. Quando eu fui, ele tinha sido danificado por uma tempestade e numa manhã ou numa tarde dá para subir e descer. O Vale do Itajaí, assim, não tem morros muito altos, com muito aclive, algo que a gente possa chamar de montanha, né? Então, esses seriam os mais legais para fazer em Blumenau. Mas tem um terceiro que é um pouquinho mais desafiador. E é o Morro do Baú, que fica em Ilhota, agora mais perto do litoral. A entrada dele é um lugar que hoje é aberto 24 horas, mas há planos de transformar isso aqui num parque municipal. Essa é uma trilha clássica de morro, começa fácil, vai ficando cada vez mais íngreme, perto do cume tem alguns trechos com rochas, com galhos, que você tem que se equilibrar, mas não é nada muito difícil. E a vantagem dele é que você pode acampar aqui, e lá no alto tem uma área bem plana, excelente para acampamento. A vista é de praticamente 360 graus, pega o litoral, Itajaí, toda a região do Médio Vale do Itajaí, dá para ver Blumenau também. Se você quiser ter uma trilha secundária que parte daqui e vai até o Baúzinho, que é uma fenda entre 2 paredões, bem bonita, mas essa já é uma trilha mais complicada, ela é mais fechada. Se você estiver sozinho ou for responsável pelo grupo, só venha para cá se tiver alguma experiência, tá? E tem uma terceira opção que é a Cachoeira do Baú, que fica lá embaixo, na verdade é numa estrada, não tem nem trilha praticamente até ela, ela é uma corredeira, então se o dia estiver quente você pode terminar se banhando na cachoeira. Então tá aí o Vale do Itajaí, o bom é que é uma região que você pode visitar o ano todo para fazer as cachoeiras nos dias quentes, para estar nas praias e também para subir os morros nos dias mais frios. Tem nas cidades a questão da gastronomia, então dá para fazer passeios bem completos. Era isso e até a próxima.